Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal aqui no YouTube para mais uma prática de yoga dedicada às pessoas que nunca tiveram contato com essa filosofia milenar ou para você que está começando, ou já começou as suas aulas, mas tem pouco tempo, semanas ou meses. Então, vamos direto para a prática. Lembrando que eu já publiquei uma aula aqui nessa playlist, onde eu mostrei para vocês a respiração baixa, média e alta. Então, nesta aula eu já vou passar a demonstrar a respiração completa. Então, é muito importante que você tenha treinado bastante durante semanas e dominado aquelas três fases: respiração baixa, Adhama Pranayama, respiração média, Madhyama Pranayama e respiração alta, Uttama Pranayama. E aí vamos juntar aquelas três partes que vocês treinaram separadamente e aí teremos a respiração completa, onde você inspira expandindo a parte baixa abdominal, continua puxando o ar, afastando as costelas para os lados, e na mesma inspiração você vai preencher ou encher a parte alta e frontal do tórax, sem pausas, é um fluxo contínuo. Inspira enchendo a parte baixa, média e alta. Então vamos começar esse pranayama, mas antes vamos fazer um aquietamento. Primeiro, observando a posição sentada, essa por exemplo, ou se você não conseguir, fique assim em Sukhasana. Mais tarde você vai conseguir fazer o Samanasana desse jeito. Pouse as mãos em Shiva Mudra, uma sobre a outra, assim, mantendo as costas eretas, os olhos fechados. Tenha plena consciência deste momento, envolva-se com esta prática, comprometa-se com esse trabalho. Esteja mais consciente do seu corpo, das suas energias, percebendo a sua respiração involuntária. Aquiete-se, relaxe, tranquilize-se. Sinta os ombros bem encaixados e relaxados, assim como os braços e as pernas. Mantendo esse estado de calma, de serenidade, seguimos com a nossa aula realizando os pranayamas, técnicas de respiração com a expansão da bioenergia. Vamos pousar as mãos por sobre os joelhos deste jeito, indicadores e polegares unidos, palmas das mãos voltadas para baixo. Caso prefira, poderá ficar assim também. Agora vamos ver como é feita a respiração completa. Quando você inspirar, como eu mencionei há pouco, inspire e expanda o abdômen desse jeito. Depois a parte média e depois a parte alta, mas sem essas pausas. Eu estou mostrando aqui para você perceber que o movimento se distingue dos demais, mas a respiração completa é um fluxo contínuo. Então você vai observar esse movimento, logo em seguida esse,
e esse sem aquelas breves pausas que eu mostrei agora há pouco. Então, eu vou demonstrar como é feita a respiração completa. O ar entra preenchendo a parte baixa, média e alta, e ao expirar você vai esvaziar a parte alta, média e baixa. Então vai ficar assim. Vou fazer 3 vezes. Vou começar a inspirar e vou expirar. Vou inspirar novamente e vou expirar. Mais uma vez. Pronto, é feito dessa forma. Se você quiser, poderá dar uma breve pausa após cada inspiração, já começando a treinar para aumentar a capacidade de retenção com ar. Vou demonstrar, vou fazer uma inspiração e reter com ar por uns 5 a 15 segundos. Eu estou dando esse tempo aí para se adequar a todos vocês. Alguns vão se sentir mais confortáveis fazendo uma retenção de 5 segundos, outros vão conseguir ir além. Então, vamos lá, inspire e retenha. Expire, inspire novamente. Expire, inspire, expire. Vou colocar aqui um marcador de tempo, que vai ser muito mais preciso do que estalar os dedos. Inspire, retenha. Quinze segundos. Expire. Mais uma vez. Expire. Muito bem. Pronto. Terminamos aqui essa parte da respiração completa. Mais uma vez, enfatizando que você deve praticar muito até tornar isso confortável e fácil. Vamos fazer agora a respiração do sopro rápido, bástrica. Lembre-se da regra: quando você inspirar, expanda apenas a parte baixa, a parte média e a parte alta não participa desse pranayama. E coloque força nas inspirações e expirações para produzir este som.
você sendo iniciante, provavelmente vai fazer numa velocidade menor, é uma questão também de tempo, de prática e regularidade para você conseguir velocidades maiores. Então, vamos fazer a respiração do sopro rápido, assim. Ou até um pouco mais lenta. Ao inspirar, expanda. Ao expirar, recolha. Inspire, expanda. Expire, recolha. Inspire, expanda. Expire, recolha. Pronto. Provavelmente você passou muito tempo respirando de forma contrária. Quando você inspirava, você contraía o abdômen, mas vai ter que reverter isso, reaprendendo a respirar corretamente. Terminados os respiratórios, vamos ficar de pé e seguir com a nossa aula de yoga, realizando os kriyas, técnicas de limpeza através de massageamentos. Nesse exercício, mantenha uma distância de uns 3 a 4 palmos entre os pés e ao expirar, puxe o abdômen bem para dentro, assim. Quando precisar respirar, volta. Inspire, solta todo o ar, retenha sem ar, não respire mais e puxe o abdômen para dentro. Inspire, retornando. Nas próximas, e também sem ar, sem respirar, faça movimentos para dentro e para fora, desse jeito. Procure não ficar muito tempo sem ar, sem respirar, para não voltar cansado, tá bom? Não voltar ansioso pelo oxigênio. Ficou um tempinho ali, fez os massageamentos, volta, normal. Solta o ar novamente, movimenta. E retorne. Pronto? Terminados os kriyas, passemos aos asanas, técnicas corporais do yoga. Provavelmente esses exercícios são novos para vocês, então vá com calma,
Inclusive, você pode retornar antes de mim. Isso é importante. Tenha bom senso, vá no seu ritmo. Vamos começar pelos exercícios de equilíbrio, mantendo os pés unidos, as mãos juntas em frente ao peito. Costas eretas. Abra os braços lateralmente, mãos em forma de punho. Deixa eu colocar o cronômetro aqui para marcar o tempo correto para cada lado. Eleve a perna direita, qualquer altura serve. O ideal é você conseguir suspender bastante, bem alto. Se precisar, volte antes. Esforce-se, porém, sem forçar. Concentre-se, respire. Relaxe os braços, sempre volte controladamente e ponha o pé no chão. Eu fiz aqui em torno de 1 minuto de permanência. Por quê? Porque essa aula você vai fazer tantas e tantas vezes até conseguir ficar esse tempo de 1 minuto. Talvez agora você não tenha conseguido permanecer 1 minuto. Ficou ali seus 20, 30 segundos e está tudo bem, isso é importante. Amanhã faça de novo e depois de amanhã, durante semanas, até você conseguir atingir esse tempo de 1 minuto. Então isso torna essa aula muito mais útil, porque se eu fizesse aqui 15 segundos, você ia sentir falta quando conseguisse superar esse tempo. Entendeu bem? Então vamos fazer mais 1 minuto para o outro lado. Se não conseguir, volte antes. Inspire, elevando os braços lateralmente até a altura dos ombros, tire o pé esquerdo do chão e suspenda. Essa altura também você vai melhorar cada vez mais. No início, de repente, vai parar aqui. Mais tarde, vai lançar o joelho acima da linha dos quadris. A perna que está no chão, mantenha-a esticada, a coluna ereta, muita disposição, ânimo e alegria durante as suas práticas. Evite contrair os músculos faciais. Preste atenção à respiração. Observe que você também está trabalhando os ombros por manter os braços estendidos. Relaxe os braços, concentre-se, ponha o pé no chão. Essa pausa que eu dei agora é porque passa sempre, eu estou na rota dos aviões aqui em Moema, São Paulo. Então, para o som do avião não brigar com a minha voz, eu vou dar sempre essa pausa. Um palmo entre os pés, mais uma vez, erga os braços até a altura dos ombros, assim, e tira os calcanhares do chão. Quanto mais alto, melhor. Contraia as coxas e contraia os glúteos. Mantenha-se firme.
Identifique o seu centro de gravidade. E volta. 45 segundos. Treina até você conseguir atingir esse tempo. Vamos seguir com a nossa prática, afastando os pés, 4 ou 5 palmos de distância. Inspire, levando os braços. Expire, repousando o antebraço direito sobre as costas e a mão esquerda em direção à perna direita. A mão pode pousar aqui na coxa ou no joelho. Se você já tem boa flexibilidade, deslize a mão mais em direção ao tornozelo, sempre mantendo as pernas estendidas. Tombe a cabeça à frente, assim. Feche os olhos. Relaxe bem o tronco para frente. Perceba a parte posterior das pernas, alongando bastante, e a coluna vertebral. Mantenha o corpo imóvel. Concentre-se em sua prática. Caso não consiga permanecer muito nessa posição, volte antes. Inspire, mantenha os braços abertos, gire o pé direito para o lado, veja se consegue alcançar uma flexão de 90 graus, assim. Observe como o meu semblante está tranquilo, sereno, porque está na medida certa para mim. Volta, foram 30 segundos de permanência, pés apontados para frente, inspire, expire, inclinando-se à frente, repouse o antebraço esquerdo sobre as costas, veja onde você consegue colocar a sua mão direita, até que mais tarde você consiga segurar o tornozelo ou mesmo o pé. Tombe a cabeça à frente, feche os olhos, respire à vontade. Inspire, retornando. Mantenha os braços abertos, gire o pé esquerdo para o lado, flexão de 90 graus, pode ser menos assim, até você conseguir fazer isso aqui.
Nessas pausas, nesse silêncio que eu fico quando eu passo a instrução, não se disperse. Concentre-se no corpo, na respiração, esteja presente o tempo todo. Isso é muito importante. 30 segundos, volta devagar. Inspire, elevando os braços acima da cabeça, traciona e faz um discreto movimento à sua esquerda, assim. Nesse ângulo ou nessa inclinação, você já está trabalhando a cintura e a coluna. Vá a um ponto onde você sinta esses dois pontos. Quem já consegue, desce um pouco mais. E volta. Inspirando, expire. Tome cuidado para não fazer esse movimento aqui, ó. E ficar voltado para o chão. Fique de frente para mim. Uma inclinação discreta, tente esticar os braços. Também você pode ficar com as palmas das mãos voltadas para baixo, se preferir. Os segundos finais, alcance o nível máximo, mais confortável. Ele é mais intenso, mas não é desconfortável, não deve ser. Inspire, expire. Se você, por acaso, está em uma fase de sedentarismo, essa prática já vai ajudar e muito. E lembre-se, não precisa aplicar o mesmo tempo que eu estou sugerindo aqui. Isso você vai alcançando aos poucos, à medida que for praticando regularmente. É como comprar uma roupa para um recém-nascido em um material que vai acompanhar o bebê até ali os 3 meses, mais ou menos. Então essa aula ela vai durar bastante, porque você talvez não consiga fazer tudo hoje, talvez não, nem amanhã, nem depois, nem daqui a um mês, não importa. Vá praticando e melhorando. Ajusta um pouco a distância entre os pés, flexiona. Também 90 graus. Vocês vão encontrar posições repetidas. É capaz de eu ter feito essa posição em aulas passadas e aí você ganha com isso. O yoga tem a questão da repetição, em termos de marcar uma técnica até ficar perfeita. Volta, respire. Em momento algum você vai me ver aqui nas aulas cansado, transpirando, ofegante, mesmo quando eu montar as práticas de nível avançado, porque tem que ser assim. Você chega num nível onde aquele exercício, por mais forte que seja, ainda assim é muito agradável e prazeroso de ser feito. Então vá com calma. Relaxe um pouco assim, fazendo o Hastinasana, semi-relaxamento em pé. Volta, cessa lentamente, una os pés, faça assim com os braços, desse jeito. Expire e dê uma discreta flexão para trás, desse jeito. A cabeça vai junto, assim.
volta e já aproveita e compense indo para frente, assim. Mantém as pernas flexionadas, não adianta você fazer isso aqui, vai perder todo o trabalho posterior. Pernas estendidas, mesmo que você fique assim. E foi mais ou menos aqui que eu comecei há 35 anos atrás. Meu corpo era rígido, então veja o que eu consigo fazer hoje. Se eu conseguir, se você insistir, vai alcançar o mesmo ponto ou até mais. Então solta o tronco assim, relaxe. Afasta os pés. Se precisar, quando você flexionar as pernas, já coloca as mãos lá atrás. Mas vê se você consegue ficar assim, desse jeito. Posição de frente para vocês. Assim. É o estar de cócoras. Se não der, ponha uma ou as duas mãos lá atrás. Mas com os braços, empurre o tronco para frente. Vou fazer de lado. Olha só. Não põe as mãos muito distantes, senão você vai ficar com peso nos braços. Eu quero que você faça isso aqui, ó. Empurra o tronco para frente. Um dia vai conseguir tirar um dos braços de lá de trás, depois o outro e ficar nessa posição. Treina isso em casa. Vamos sentar, afastar um pouco os pés, colocar as mãos lá atrás assim e tirar os pés do chão. Quanto mais as coxas próximas do peito, mais fácil. Quanto mais os pés distantes do seu rosto, mais forte, mais difícil. Então você pode ajustar aqui. Mais tarde, poderá manter uma perna flexionada e outra esticada. E aí volta, estica outra, fica um tempinho, volta. Mesmo nesta playlist de nível 1 para alunos iniciantes, você vai encontrar práticas uma mais forte do que a outra. Então, o que é que eu sugiro? Comece fazendo as práticas que você acha mais fáceis, e aí, quando ficar muito fácil, venha para essas aulas. Essa de hoje, por exemplo, já está um pouquinho mais forte do que as anteriores.
1 minuto, estica as pernas, afasta os pés, tombe a cabeça para frente, respire profundamente. Você não vai encontrar aqui no meu canal práticas de 15 e 20 minutos, práticas completas de 15 e 20 minutos, mas não vai mesmo. Eu quero montar uma prática que mesmo para o iniciante, algo aconteça. Esses tempos de permanência que eu estou aplicando aqui, você que nunca fez yoga, vai melhorar muito. E quando chegar nas aulas de nível médio e avançado, vai melhorar muito mais, porque o tempo de permanência é muito maior e a intensidade dos exercícios também são bem maiores. Então eu quero deixar aqui um trabalho excelente para vocês, aquele trabalho que eu sei que funciona. Vou montar playlists dedicadas a respiratórias, como já tem, como montar uma posição, meditação. Aí sim teremos uma prática de 15, 20 minutos só para respiração, ou aí sim vai ter esse tempo reduzido, mas uma aula completa em menos de 30 minutos, no meu ponto de vista, é impraticável. Então tenha paciência, são práticas longas, porque eu quero que você pratique yoga como deve ser. É como colocar uma roupa de molho, uma roupa bem encardida. Se você põe ali, mesmo com produtos específicos para acelerar o processo de limpeza, se você deixar 5 ou 10 minutos, talvez não seja suficiente. É preciso algumas horas, às vezes de um dia para o outro. Então, essa é a minha ideia, é te colocar em uma situação onde você esteja em contato com a técnica tempo suficiente para ela causar um efeito poderoso. Vamos lá, antebraço. Antebraço esquerdo assim no chão. Estique a perna esquerda. Deixe somente a ponta do pé direito lá atrás. Mantenha firme essa região aqui. Você pode ficar assim, que é mais leve. Assim já é um pouco mais pesado, pesa mais. E assim, muito mais. Deixa eu me enquadrar aqui. Repetindo. Assim, assim ou assim. Mesmo que você fique apenas 5 segundos, se esse for o seu tempo, respeite, volta, espera um pouquinho, entra de novo na posição, fica mais 5 segundos, volta. Não insista, não é para você ficar tremendo na posição. Aqui para mim está perfeito, está ótimo, tá gostoso de fazer. Eu quero que a prática, toda ela, lhe cause essa impressão boa. Isso é muito, mas muito importante. Volta. Respire. Enquanto descansa, recolha a perna, coloque o calcanhar esquerdo próximo ao corpo e vá assim para frente. Aqui tá bom, aqui tá ótimo. As mãos no joelho ou logo um pouco à frente. Enquanto você descansa, já faz uma outra posição.
Se você escolher uma variação fácil, como essa, por exemplo, pelo menos para mim está fácil, considerando que eu consigo tocar o rosto no joelho, é possível ficar 1 a 2 minutos como estamos fazendo, porque está fácil. E é esse ponto que eu quero que você encontre. E aí não vai ser exagero uma permanência de 1 a 2 minutos. Além do mais, já recomendei você voltar antes desse tempo. Volta, 2 minutinhos, mude a posição das pernas, assim agora. Perna direita esticada, antebraço direito no chão, ponta do pé esquerdo lá atrás e sobe. Ou assim, com o braço nessa posição, ou nessa, ou esticado lá para trás. Você tem aqui 3 pontos de apoio para distribuir o peso do corpo: antebraço e os pés. Pronto. Recolha a perna direita, estique a esquerda. Para frente assim agora. As mãos juntas, uma sobre a outra. Relaxe os ombros, tombe a cabeça à frente. Volta. Mesmo esta prática voltada para iniciantes, como eu já falei antes, dá para um aluno mais antigo fazer porque é tão gostosa, é tão prazerosa. Eu estou me sentindo tão bem fazendo esses exercícios, mesmo para mim sendo de nível muito fácil, mas ainda assim aquela sensação boa de estar comigo mesmo, de estar concentrado. É claro que eu também estou ganhando, assim como você está tendo benefícios. Então, apesar de ser para iniciante, qualquer pessoa pode praticar sim. A perna direita,
Passe por sobre a coxa esquerda, tenta não deixar o pé lá na frente, puxa ele mais para cá, antebraço esquerdo segurando a perna direita, põe a mão mais para trás, o ombro, faça esse movimento, alonga o pé e começa a expirar e torcer, assim. Retorne, estique a perna direita, passe a perna esquerda agora por sobre a coxa direita. Sustente a perna com o antebraço direito. Expire e torça assim. Permaneça respirando enquanto se mantém na posição. Volta. E agora vou sugerir os exercícios de invertida. Se você nunca fez, recomendo que você coloque os pés na parede. Primeiro você vai se aproximar da parede de lado. Pode inclusive até encostar assim. Depois você vai deitar, já jogando os pés para cima. E aqui temos uma distância ideal dos glúteos em relação à parede. E aí é só ficar assim. Os que já conseguem, vai fazer isso aqui. Tenta não entrar com impulso. Você vai deitar. Se não conseguir erguer as pernas esticadas assim, você vai recolher as pernas. Não é o ideal, mas de repente é o que você consegue fazer hoje. E isso tem que ser levado em conta. Aí você pode até dar um impulsozinho assim, ó, e já segurar a coluna. Ou então tenta entrar sem impulso, desse jeito. Toma cuidado para não virar. Tem pessoas que têm medo de fazer isso aqui ou não tem coluna para fazer isso. Então vai ter que ficar mais ou menos assim. Quem já consegue, ajusta para algo parecido com isso aqui. As mãos na altura dos rins. Se tiver medo, é melhor não fazer. Deixa esse receio ir desaparecendo aos poucos. Nessa variação que eu estou, você tem que ter a sensação de ter mais peso nos ombros e na cabeça e muito pouco nos cotovelos. Notem que eu até tirei as mãos aqui. O peso está aqui, nos ombros. Aqui é só um breve apoio. Para voltar, para quem fez isso aqui, põe as mãos, vá descendo devagar. Se precisar, flexione as pernas. No futuro, o ideal é você descer com as pernas esticadas até o final.
assim. Mas se não conseguir, você está aqui em cima, vai fazer isso, vai botar as mãos e vai descer. E talvez vai até cair por falta de tônus aqui no core, nessa região aqui central. E tudo bem, vai melhorar aos poucos. Quem fez essa posição que eu demonstrei agora precisa fazer isso aqui. Use os cotovelos, pressione contra o chão, mantenha os glúteos no chão, tire a coluna, as costas, curve e transfira o peso dos cotovelos para o topo da cabeça, assim. Para sair, use os cotovelos novamente e deita. Fique nessa posição deitada assim. E agora eu vou conduzir o relaxamento para vocês. Depois de ter feito tantas posições, já estamos a 53 minutos da nossa aula, já está quase terminando. Uma aula de 1 hora aí, ó, onde você consegue aproveitar muita coisa boa. Posição deitada, faça 3 respirações profundas e ao expirar, relaxe. Vá soltando o corpo. Descontraia os músculos e nervos superficiais. Relaxe os músculos e nervos profundos, tendões, órgãos e ossos. Concentre-se em relaxar ainda mais os seus pés, pernas, joelhos, coxas, quadris, os órgãos da pelvis, os órgãos do abdômen e do tórax. Descanse os ombros, braços, antebraços, mãos e dedos. Relaxe os músculos das costas, lombares, dorsais e cervicais. Músculos laterais do pescoço, relaxando a carótida e a jugular, laringe, faringe, cordas vocais, esôfago. Descanse faces e maxilares, lábios, língua, narinas, músculos e nervos dos olhos, globos oculares, pálpebras, sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo e as orelhas. Permita que o seu corpo descanse profundamente e deixe a mente serena.
sentindo o corpo descansado. Veja até onde você conseguiu chegar nesses 4 minutos ou mais dedicados aos exercícios de relaxamento. Esteja certo, esteja certa de que na próxima prática você obterá resultados ainda melhores, cada vez melhores. Vai retornando aos poucos, ouvindo melhor o som da minha voz, ouvindo os sons aí no espaço onde você está. Perceba o corpo mais descansado. Vá se movendo vagarosamente, começando pelos dedos das mãos, depois os dedos dos pés, os braços. Mova as pernas, mova o corpo todo, espreguiçando e bocejando, como quem acabara de acordar. Lentamente coloque-se em uma posição sentada, com as pernas cruzadas, ou em uma posição agradável, mais agradável para você. Mantenha as costas eretas, as mãos em Shiva Mudra, uma sobre a outra, assim. Coluna ereta, relaxe os ombros, feche os olhos. No exercício de meditação de hoje, com os olhos fechados, visualize a chama de uma vela. Somente isso. Não pense em mais nada. Comece este exercício agora. Encerremos este breve exercício de meditação. Foi apenas 1 minuto, mas experimente fazer 1 minuto de meditação todos os dias e você vai ver como é poderoso. E provavelmente você vai achar difícil cumprir essa rotina de meditar todos os dias por apenas 1 minuto, mas vai valer muito a pena. Recomendações finais. Invista-se em si mesmo. Invista na sua saúde física, emocional e mental. E o yoga tem todas as ferramentas para você conseguir isso. E está à sua disposição, como por exemplo, essa aula de hoje e tantas outras que eu irei postar e tantos outros materiais que vão estar aqui disponíveis de graça para vocês. Então, invista-se em si mesmo, que é muito importante. Veja como é que está a sua saúde, faça check-ups regulares. Contrate uma nutricionista se você acha que está acima do peso, porque isso pode estar prejudicando a sua aula nesse exato momento, pode estar prejudicando a sua locomoção, sobrecarregando seus joelhos. E investir em si mesmo é bom para você, em primeiro lugar. Mais tarde, você vai ter condições, sabedoria, inteligência e recursos para ajudar
tantas outras pessoas que estão precisando e é isso. A vida funciona assim. As pessoas que realmente gostam de você vão se sentir felizes, uma felicidade genuína por saber que você está se cuidando. Então, não é só bom para você, é bom para os entes queridos. Então, pense nisso, leve a sério essa coisa. O mundo está ganhando com pessoas assim. Muito bem, encerremos a nossa prática de yoga de hoje e até o nosso próximo encontro.